Esse vídeo de hoje é de suma importância. Eu trago para vocês aqui o julgamento do STF a respeito do porte de maconha para uso próprio. É um tema muito sensível. Vocês vão ver o argumento do ministro Barroso e depois tem o argumento também do ministro André Mendonça. Esse vídeo eu trago para vocês só a parte do ministro Roberto Barroso, para não ficar muito longo o vídeo. Não tem dúvida que esse tema deve ser enfrentado e deve se definir, porque sabemos que muitos jovens são colocados nos cárceres por ser encontrado com pequena quantidade de maconha. E às vezes pessoas que têm muito dinheiro, dependendo do bairro que reside, é encontrado com grande quantidade e é tido como usuário, porque entende-se que tem dinheiro para comprar, portanto não precisa traficar. Foi muito comum, foi noticiado uma vez um filho de um ex-prefeito aqui de São Paulo que foi encontrado com 1,5 kg de maconha e foi determinado que era para uso próprio. E esse tema chegou até o STF, porque uma pessoa foi presa com uma pequena quantidade de maconha. E o STF está tentando definir qual a quantidade que determina se é porte de maconha para uso próprio ou se é traficante. Vejam o vídeo porque é muito importante. Nós hoje vamos retomar o julgamento do recurso extraordinário 635-659, ao tema 506, que envolve a controvertida questão das drogas. No mundo, como todos saberão, todos os que se interessam pelo assunto, os países estão percorrendo dois caminhos diametralmente opostos. Em alguns países se vem intensificando a repressão e em outros países se vem fazendo uma experiência com a legalização. Esse é um debate muito importante que precisa ser feito no Brasil. Porém, queria deixar claro que não é isso que nós estamos fazendo aqui. Não está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, minimamente, a questão da legalização de drogas. Essa é uma compreensão equivocada que foi difundida, às vezes, por desconhecimento e, às vezes, intencionalmente. E eu, portanto, gostaria, inclusive em deferência às muitas pessoas, parlamentares e pessoas da sociedade civil que me procuraram, gostaria de fazer, antes de iniciar o julgamento com o voto do ministro André Mendonça, que ouviremos todos com interesse e atenção, eu gostaria de prestar um esclarecimento devido e fiz por escrito, porque gostaria de ser absolutamente preciso para nós desfazermos os mal-entendidos e as incompreensões acerca dessa matéria e do papel que o Supremo desempenha. Está em discussão o artigo 28 do Código da Lei de Drogas, que diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, essa é a expressão-chave aqui, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso é o que diz a lei, o artigo 28 da Lei de Drogas que nós estamos aqui discutindo. A Lei de Drogas não prevê pena de prisão para quem porte drogas para consumo pessoal. Não é o Supremo Tribunal Federal que está fazendo isso. É a própria lei aprovada de longa data pelo Congresso Nacional, uma lei que vige desde 2006. Portanto, a legislação brasileira não prevê pena de prisão para usuário de drogas. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República e em vigor. Prestado esse esclarecimento quanto ao objeto do que nós estamos discutindo, eu presto, além disso, os seguintes esclarecimentos.
No recurso extraordinário em julgamento, o Supremo Tribunal Federal se depara com duas questões. Em primeiro lugar, está em discussão se, após a despenalização realizada pelo Congresso Nacional, despenalização significando que não tem pena de prisão, o porte de maconha para uso pessoal, essa é a primeira questão, deve ser tratado como crime, punido com medidas penais, ou como um ilícito a ser desestimulado com sanções administrativas, como essas que eu acabo de ler e que constam do artigo 28. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Legalizar é uma definição que cabe ao Poder Legislativo e não ao Poder Judiciário. A segunda questão, e que nós todos estamos considerando como a questão central aqui, é definir um critério objetivo para auxiliar os policiais e todos os integrantes do sistema de justiça, juízes, promotores, procuradores, para auxiliar esse segmento a diferenciar o usuário do traficante. Isso porque o tráfico de drogas é crime e continua a ser crime sancionado com a pena de prisão. Se nós não definirmos uma quantidade de maconha, que é o caso concreto, de uso pessoal, essa definição continuará nas mãos da autoridade policial em cada caso. Portanto, se foi despenalizado o consumo pessoal e se continua penalizado o tráfico, é preciso ter um critério que distinga uma coisa da outra. Esse filme, o filme da subsistência da não distinção clara do que é tráfico e do que é consumo, nós já assistimos e sabemos quem morre no final. O homem negro e pobre, que porta 10 gramas de maconha, vai ser considerado traficante e enviado para a prisão. Já o homem branco, de bairro nobre, com 100 gramas da droga, será considerado usuário e liberado. Portanto, o que está em jogo aqui é evitar a aplicação desigual da lei em razão da cor e das condições sociais e econômicas do usuário. E isso é uma tarefa do Poder Judiciário. E o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, demonstrou empiricamente o que todos nós sabíamos intuitivamente, da diferença com que se tratam as pessoas nos bairros afluentes e nos bairros da periferia. Gostaria de acrescentar, em respeito e muita consideração às pessoas que me procuraram, sobretudo os parlamentares, que recebi ontem representantes das bancadas parlamentares evangélica e católica que registraram sua contrariedade com a legalização das drogas e pediram o adiamento do julgamento. Além de me dispor a ter novas rodadas de discussão com os parlamentares, me comprometi a desfazer neste julgamento a má compreensão e a desinformação sobre o tema. Conferindo a palavra que assumi com eles, é o que eu estou fazendo agora. Portanto, esclareço que o que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. Portanto, é disso que nós estamos tratando aqui. Basicamente, essencialmente, definir qual é a quantidade de drogas que deve ser considerada como regra geral, não absoluta, que depende das condições concretas, mas que, como regra geral, deve ser considerado o tráfico e qual a quantidade que não será
considerada como tráfico. E aqui eu concluo, prezados colegas, senhores advogados, o público que nos assiste, e dizendo que esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele tem implicações muito profundas. A questão das drogas, como disse, é uma questão divisiva em todo o mundo, pelas dificuldades em enfrentar o problema. Na minha visão, que penso compartilhada pela maioria do tribunal, mas ouviremos de cada um, eu gostaria de deixar assentadas as premissas fáticas e filosóficas da minha compreensão, que está alinhada com a posição majoritária que vem se delineando. A primeira dessas premissas fáticas, para deixar claro e inequívoco, drogas é uma coisa ruim. Drogas ilegais são uma coisa ruim. Eu tenho 2 filhos que foram educados numa cultura de não consumir drogas e não desejaria isso para nenhuma família. O consumo de drogas ilícitas tem efeitos potencialmente deletérios e, por isso, o papel do Estado e da sociedade deve ser 1. Desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. O que nós estamos procurando fazer é encontrar a maneira mais eficaz de lidar com esse problema, de modo a proteger a saúde pública e diminuir a violência associada ao tráfico. A segunda premissa é a de que a guerra às drogas fracassou. Esse é um fato. Desde a década de 70, adotou-se uma política dura de repressão à cadeia de produção, distribuição e fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao consumo. Foram despendidos bilhões de dinheiros com o enfrentamento policial e militar das drogas, com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de pessoas encarceradas. A despeito disso, o consumo só fez aumentar e a violência e a criminalidade associadas ao tráfico explodiram em diferentes partes do mundo, especialmente na América Latina e particularmente no Brasil. Portanto, é preciso ceder aos fatos. O que nós estamos fazendo não está dando certo. E, portanto, nós temos que ser capazes de discutir, sem preconceito, sem superstições, a melhor política de drogas. Seja quem defenda a repressão, seja quem defenda a legalização, a premissa de que não está funcionando, ela é elementar e constatável a olho nu. E, portanto, precisamos fazer um debate aberto e corajoso sobre a melhor forma de lidar com esse problema. E a terceira premissa é que a política de repressão total não tem sido capaz de realizar o objetivo maior, que é a proteção da saúde pública. Na verdade, os recursos todos acabam sendo drenados para a repressão policial e para o emprisionamento dessas pessoas. A finalidade de uma política pública de drogas no Brasil deve ser quebrar o poder do tráfico, diminuir o hipercarceramento de jovens primários e de bons antecedentes que são presos por pequenas quantidades de droga e vão engrossar as fileiras do crime organizado das facções criminosas e permitir o efetivo tratamento dos dependentes. Portanto, prezados amigos, prezados colegas, prezados advogados e público em geral, usar uma expressão cara ao ministro Gilmar Mendes, é disso que se trata. Nós não estamos discutindo legalização, nós não estamos modificando os atos normativos editados pelo Congresso, nós estamos essencialmente dizendo qual a quantidade que separa porte pessoal do tráfico. É simples assim. Há uma distinção nas posições assumidas até aqui. É que a posição do relator, que foi acompanhada, em seguida vou identificar por quem, a norma do artigo 28 e as sanções do artigo 28 continuam valendo, mas são consideradas sanções administrativas e não sanções penais. Essa é a posição
do eminente relator. Há a divergência de quem considera que deve se manter o caráter penal dessa sanção. Na prática, as consequências são pequenas, porque as sanções são as mesmas, que são essas que eu li do artigo 28. Os que defendem a posição do relator o faz no sentido de que, se mantiver o caráter penal, a eventual apreensão dessa pessoa faz com que ela perca o caráter de primário. E perder o caráter de primariedade para o indivíduo tem consequências práticas na vida útil, inclusive, se ele precisar apresentar um atestado de bons antecedentes, vai constar que ele não é mais primário. E, para muitos efeitos, isso vai prejudicar as pessoas. Essa é a visão do relator. A outra visão guarda deferência para com a posição do relator, que tratou como crime. Mas, no fundo, é mais uma questão terminológica do que propriamente substantiva, salvo essa consequência que eu mencionei, porque as sanções são as mesmas. Eu aqui agora apenas faço um levantamento para encaminhar a votação dos votos já manifestados. O ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e pela ministra Rosa Weber, restringe a declaração de inconstitucionalidade à substância entorpecente tratada nos autos do presente recurso, que é a cannabis sativa, portanto, a maconha. A nossa decisão se refere exclusivamente à maconha. Nós não estamos opinando sobre outras drogas. Estamos cuidando de maconha porque este é o caso concreto, uma pessoa que foi encontrada com 3 gramas de maconha. A minha posição, assim, e o ministro Gilmar Mendes, no reajuste, propõe a fixação dos seguintes critérios quantitativos para a presunção de usuário: 60 gramas e 6 plantas fêmeas. No meu voto, que havia inaugurado essa ideia de fixação de uma quantidade, eu havia proposto, no meu voto originário, e aqui um bastidor de um órgão colegiado, eu havia proposto 100 gramas. Porém, em conversa interna com o ministro querido Celso de Mello, ele me disse: eu acompanharei se seguirmos o modelo de Portugal, que é 25 gramas. E, portanto, nas circunstâncias de um órgão colegiado, para ter o apoio do ministro Celso de Mello, que era muito importante, o meu voto formal constou 25 gramas. Mas eu agora, nesse momento, reajusto para me alinhar à posição que tem a adesão do relator, do ministro Alexandre e da ministra Rosa Weber, e agora a minha adesão. O ministro Luiz Edson Fachin também restringiu a maconha, na verdade foi quem iniciou o encaminhamento de restringir a maconha, mas no seu voto inicial não havia fixado uma quantidade, entendendo que esse era o papel do Congresso Nacional. E o ministro Cristiano Zanin adotou a quantidade do meu voto originário, que era 25 gramas e 6 plantas fêmeas, mas manteve o caráter penal do artigo 28. Penso ter sido fiel na reprodução dos votos manifestados até aqui e agora apregoando formalmente o recurso extraordinário 635-659 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, recorrente Francisco Benedito de Souza e recorrido do Ministério Público do Estado de São Paulo. Feita o apregoamento, eu passo com muito prazer a palavra ao eminente. Como vocês viram, trata aqui só da maconha. Aqui não está falando de outras drogas pesadas. Mas ocorrerá ainda muitas discussões a esse respeito. Porque tem muitos ministros que entendem de forma diferente. Inclusive, o ministro André Mendonça fez um estudo muito impactante que ele apresentará no seu voto, que será em seguida. Mas será para outro vídeo, porque para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou me restringir por aqui. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meu canal tem relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Assine o sininho para vocês receberem também
outras notificações e fiquem todos com Deus.